Continuar, né, disjunção inclusiva. A aula passada a gente viu a conjunção e agora a gente vai ver a disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva ela só será falsa quando a gente vê a situação das duas proposições envolvidas serem falsas. Ou, para ser mais fácil, basta uma verdade para que a proposição seja verdadeira. Aí você vai escolher se você quer decorar só a única situação que ela será falsa ou nas situações que ela será verdadeira. Tanto faz. O importante é você ter em mente essa questão. Eu prefiro decorar assim. Basta uma verdade para a proposição, no caso para a disjunção inclusiva, ser verdadeira. Pronto. Vamos ver agora a questão da notação. Então a notação é essa aqui, ó. É essa notação. Esse simbologia aqui que é tipo um Vzinho invertido. Essa aqui é menos usual, ok? Ela, assim, eu não vejo com frequência, mas também é uma notação possível caso caia em prova, tá certo? Agora vamos dar um exemplo aqui, ó. Pedro é estudioso, isso seria uma proposição que eu vou chamar de A. Ou Carla não é estudiosa, que eu vou chamar de B. Então tem duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou, que é a nossa disjunção inclusiva, tá certo? E agora, montando a tabela verdade. Se eu tenho duas proposições simples, lembra? O número de linhas vai ser 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, então eu tenho 2 elevado a 2, que seria 4. Que será, né? Então minha tabela verdade terá 4 linhas, tá certo? E quantas colunas, professor? Lembra que eu disse que a coluna está relacionada ao número de proposições, juntamente com a questão da tabela da coluna do resultado. E também, se a gente tiver mais de uma proposição composta, como a gente vai ver mais à frente, aí cada proposição composta seria uma coluna também, ok? Mas nesse caso, como é uma proposição composta só por duas proposições simples, fica bem mais fácil. É uma coluna para proposição A, uma para B e uma que é o resultado, que é a disjunção das duas, disjunção inclusiva das duas. Então, eu faço aquela distribuição. Eu posso utilizar aquela regrinha do diagrama de árvores, ó. Eu posso ter que A é verdadeiro, então se A é verdadeiro, B só pode ser verdadeiro ou falso. E se A for falso, o B só pode ser verdadeiro ou falso. Então aqui eu tenho duas verdades, aqui eu tenho uma verdade com uma falsidade, aqui eu tenho uma falsidade com uma verdade, aqui eu tenho duas falsidades. Então, pela regra, ó, essas três situações bastam uma verdade para que seja verdadeiro. E a única situação que eu não tenho nenhuma verdade é essa, então será falso. Então eu posso utilizar tanto o diagrama de árvores, como eu também posso usar isso aqui, ó, que é a tabela verdade. Aí a tabela verdade, lembra que eu expliquei a regrinha, ó, duas verdades, duas falsidades. E a proposição B eu alterno uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. Aí depois eu faço o cruzamento. O cruzamento, no caso aqui, é a disjunção inclusiva, né? Ó. Basta uma verdade, então V com V vai resultar em V. Basta uma verdade, aqui já tem uma verdade, então vai ser verdadeiro. Aqui tem uma verdade, vai ser verdadeiro. Só essa situação de baixo não haverá proposição verdadeira, então será a única falsa. Tá certo? Isso aqui é uma questão de prova, achei muito interessante. Ó. Caiu foi até recente, 2021, creio eu. Ó, atente-se, pois, na lógica bivalente, o uso do conectivo ou sozinho, olha, o ou sozinho, presta atenção. Ó. Quando eu tiver o ou sozinho, ele será na grande maioria, você diz na grande maioria, porque haverá exceções, creio eu, né? Com sentido de inclusão. Porque a gente vai ver que a gente tem a disjunção exclusiva, que é quando eu tenho ou. Aí essa aí é ou uma coisa ou outra, da ideia de exclusão. A gente vai ver lá na frente. Vamos ver como foi cobrado na questão de prova aqui, ó. Uma questão 2021. Até de um nível baixo, né? Assistente de administração. Vamos lá. Na afirmação gosto de pão ou de carne, ó. Eu gosto de pão é a primeira proposição, ou é o conectivo, a disjunção inclusiva, ou gosto de carne. Aí tem gente que diz, professor, gosto não tá aí, aqui é uma elipse, né? Tá escondido aí, mas a gente sabe que é gosto de pão, gosto de carne, beleza? O uso do conectivo ou indica, aí aqui tá dizendo exclusão. Aí você pensa, não, o professor falou que em regra, o ou sozinho dá a ideia de inclusão. Então só com essa noção aqui eu já excluiria essas três alternativas. Sim, aí qual vai ser? Letra D ou letra E? Aí vamos ver. Inclusão. Por isso significa que a pessoa gosta com certeza tanto de pão como de carne. Com certeza, tanto de pão como de carne. Vamos lá. Vamos ver a letra E. Inclusão, né? Vírgula. Significando que a pessoa pode gostar só de pão, só de carne, ou pode gostar dos dois ao mesmo tempo. Lembra daquela ideia que eu disse a vocês? Então esse é o gabarito, ele é mais completo. Eu não posso afirmar com certeza que ele gosta tanto de pão como de carne. Lembra que eu disse? Ou ele pode gostar só de uma coisa, no caso só do pão, ou ele pode gostar só da carne, ou ele pode gostar dos dois ao mesmo tempo. Então o gabarito dessa questão, letra E. Eu gostei muito dessa questão, né? Trouxe uma situação bem diferente do que a gente está acostumado. E aqui é o aprofundamento que eu trouxe. É um pequeno aprofundamento que justamente eu retirei dessa questão. Observe que o gosto de pão e o gosto de carne tem os possíveis resultados. Eu gosto de pão e não gosto de carne. É uma situação. Eu não gosto do pão e gosto da carne. Ou eu gosto tanto do pão como gosto da carne. É a questão da simultaneidade, né? O que não vai prevalecer para esse conectivo ou é a questão de eu não gostar nem de pão, nem gostar de carne. Então é isso, pessoal. Eu expliquei aí, tentei explicar da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Próxima aula a gente vai ver a parte do condicional, que é bem mais complexo, tá certo? Esse condicional aqui, creio eu que a gente vai ter várias aulas, porque os sinônimos dele são vários. E a gente ainda tem muita aplicação da condicional. Acho que se perguntar, professor, qual dos conectivos é o que é mais cobrado em prova? Eu diria que é o condicional, pela sua complexidade, né? E pelo seu alto número de sinônimos, tá certo? Então tô encerrando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.